Nós vamos, irmãos, dar continuidade à nossa série em Miqueias hoje. E, excepcionalmente hoje, eu gostaria de, antes da pregação, ler com os irmãos uma das perguntas do nosso Catecismo Maior de Westminster. O catecismo, ele é do século XVII, e desde esse período a Igreja Reformada já se empenha em preparar os seus membros no modo como eles devem fazer e pensar várias coisas. E a pergunta de hoje é a pergunta 160 do Catecismo, pergunta o seguinte: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Vamos repetir juntos a leitura, a resposta? Exige dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que a recebam com fé, amor, mansidão, prontidão de espírito, que meditem nela e conversem a respeito dela uns com os outros, que guardem nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Essa é a expectativa que nós devemos ter em relação à pregação. Vamos agora ao texto. Essa é a 11ª mensagem no livro de Miqueias, hoje no capítulo 7, a partir do versículo 1, Miqueias no capítulo 7. Diferente do que temos visto, essa é uma parte em que o profeta, ele reage àquilo que Deus tem falado ao povo de Jerusalém, e agora é o próprio profeta falando, não é o Senhor, por meio do profeta, entregando um oráculo do tipo, assim diz o Senhor. Agora é o profeta reagindo àquilo que Deus está falando. Diz assim, capítulo 7, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede, as suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno. Os poderosos manifestam os seus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é o pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acreditem em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Até aqui a palavra do Senhor lida. Vamos orar? Ó Deus, abra nossos olhos mais uma vez para enxergarmos na Tua palavra aquilo que pode nos instruir. Abra, ó Deus, os nossos ouvidos para que possamos ouvir como palavra Tua, com fé, como lemos, lembrados no Catecismo Maior de Westminster. Permita-nos, ó Deus, sermos homens e mulheres que ouçam a Tua palavra, não como um discurso qualquer, mas como palavra Tua, palavra que tem o poder dado pelo Teu Espírito de nos confrontar, de nos transformar, de nos confortar, enfim, fazer aquilo para o que
a tua palavra já foi designada para esta noite. Oramos assim, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, como é visível aqui no texto, o profeta está visivelmente abalado com as coisas que ele vem falando. E a pergunta que às vezes nós precisamos fazer quando lemos um texto assim é: qual é o impacto que a ausência de piedade no ambiente em que você vive ou na geração da qual você faz parte tem na sua vida? Você se sente às vezes confortável, já que ninguém é piedoso, já que sumiu da terra todo piedoso, você se sente na liberdade de também andar por caminhos de impiedade? Ou você se sente angustiado por saber que a ausência de piedade na geração da qual eu faço parte pode trazer castigo que acabe afetando a minha vida? Vocês viram que o texto começa com essa expressão, ai de mim. E essa expressão, se você tiver uma caneta, sublinhe ela, porque um ai não é simplesmente uma expressão de dor, não é uma expressão de pesar, não é uma expressão de agonia, mas o ai é uma expressão muito específica no livro dos profetas. Vocês devem se lembrar de uma ocasião quando o profeta Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, os querubins ao lado do trono, e cada um cantava um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em resposta a essa visão que ele teve, o profeta Isaías disse as seguintes palavras: ai de mim, estou perdido. E a razão por que ele diz isso, ele diz no texto: porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e também por causa disso os meus próprios lábios estão impuros. Veja, no caso de Isaías, é interessante que ele tenha percebido isso, porque nós nem sempre percebemos o nível e a maneira como a sociedade e o mundo em que nós vivemos acaba afetando quem somos. Isaías, quando disse, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de pessoas de impuros lábios, ele está dizendo que o contexto no qual ele vivia acabou afetando quem ele era. E se você me perguntar, mas, reverendo, Isaías era uma pessoa de lábios impuros? Era. Tanto era que, depois dele falar isso, Isaías 6, para quem quiser ver depois, um dos serafins sai lá do trono e vem até ele com uma brasa que ele havia tomado do altar e encosta em seus lábios e diz: o teu pecado está perdoado. Os serafins poderiam dizer: que isso, Isaías, não é assim. Mas eles confirmam aquilo que ele fala e vêm e agem para corrigir aquilo que Isaías prontamente reconhece. E esse é o dilema, meus irmãos, de Miqueias. Ele vive no meio de uma sociedade que não percebe mais o quanto aquilo que eles fazem, a maneira como eles falam, já é simplesmente o resultado e às vezes a cópia daquilo que nós fazemos ao redor do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente anda com pessoas que já têm o costume de trabalhar em locais bastante secularizados, é comum você ver, e eu já peguei várias pessoas passando vergonha perto de mim, porque sem querer, entre aspas, alguma coisa acontece e elas soltam um palavrão. E depois vira para mim: desculpa, reverendo. Você peça desculpa a Deus, não é para mim. Mas é a maneira, às vezes a gente vive num contexto onde todo mundo xinga, é parte do dia a dia. E você deve conhecer pessoas assim, que de 4 palavras que ele fala, 3 são palavrões. E a rotina, vivendo num contexto assim, acaba nos deixando que meio à vontade para nos acostumarmos com reações dessa natureza. O profeta Miqueias, então, ele vive num contexto assim. E ele já percebeu que a situação, caminhando do jeito que está, vai culminar em tragédia, vai culminar em castigo. E é isso que esse texto que nós acabamos de ler nos aponta.
E eu vejo que o profeta Miqueias, ele se sente como se estivesse no meio de um fogo cruzado. De um lado, um Deus justo, pronto, preparado e de maneira justa irá castigar um povo que continua andando como se Deus não existisse, como se não tivesse nenhuma relação com Deus. E ali está, no meio do fogo cruzado, o profeta. E aqui nesse ponto, ele simplesmente deixa escapar o famoso lamento, ai de mim. E quando ele diz isso, irmãos, mostra claramente, quando a pessoa expressa um ai, é porque ela sabe que o castigo é certo, ela sabe que o castigo é justo, e ela sabe, no caso do profeta, que isso pode sobrar para ele. E a pergunta que eu queria então, hoje, para nossa edificação, responder é a seguinte: como é que o profeta se posiciona no meio desse fogo cruzado? O que é que ele faz em relação ao que vai acontecer? Ele sabe que vai acontecer. E ele está no meio desse fogo cruzado. E o que é que ele faz? Quais são as atitudes? Como é que ele consegue se posicionar no meio de um fogo cruzado? Eu não sei se você, às vezes, já teve essa experiência de alguém vai te ajudar a fazer alguma coisa, só que à medida em que a pessoa se propõe a ajudar, ela acaba atrapalhando, porque ela não sai da frente. E às vezes você tem que pegar a pessoa e colocar, ó, fica parada aqui, porque onde eu vou, você acaba ficando na minha frente. E às vezes até intuitivo, já aconteceu com você, a pessoa vem, você vem para o lado, ela vem para o mesmo lado, você muda para cá e fica naquele balé. Então o que o profeta está nos mostrando aqui é que ele sabe como se posicionar no meio de um fogo cruzado que irá acontecer entre Deus e a população da cidade de Jerusalém. Então, como é que o profeta se posiciona no meio desse fogo cruzado? Primeira coisa que ele faz, nós vemos no versículos 1 a 4, ele consegue entender e definir com clareza a sua condição espiritual no meio daquela geração. Essa é uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos estar atentos. Veja aí nos versículos de 1 a 4, vocês viram que ele começa, primeiro, ele se compara com alguém em busca de figos numa época que já não tinha mais figo. Ele diz, olha, eu estou como quando são colhidas as frutas de verão, como quando se procuram as uvas depois da vindima, e não há cacho de uvas para chupar. Então ele está descrevendo uma situação de você querer uma fruta num período do ano que não se tem mais essa fruta. E é lógico, isso aqui é uma metáfora para dizer que não há mais. E ele aplica isso dizendo no versículo 2, que desapareceram da terra os piedosos, e não há mais entre todos um que seja reto. Então, o que ele está dizendo aqui, nessa primeira parte, é que ele consegue ver o modo como as pessoas que estão ao seu redor têm, de maneira clara, andado fora e longe dos caminhos do Senhor. Ele consegue perceber isso. Isso pode parecer óbvio, mas, irmãos, depende do modo como você anda, do modo como você vive. As pessoas com quem você anda, ou as pessoas com quem você vive, muitas pessoas não conseguem ver isso. E às vezes alguém tem que dizer para ele ou para ela, olha, você já percebeu que a pessoa ou as pessoas com as quais você anda não são uma boa companhia para você? E geralmente porque a pessoa não está percebendo, a resposta natural é, como assim? Como assim? O que tem de errado? Então, o profeta Miqueias, ele consegue perceber que ele está no meio de um povo que será rapidamente alvo desse fogo que vem da parte de Deus. E ele está no meio desse fogo cruzado. O que exatamente Miqueias vê? Vocês viram aí no versículos 3 em diante? Ou do versículo 2, ele começa a descrever aquilo que ele chama de pessoas que não têm mais piedade. Ele diz que no versículo 2 são pessoas que ficam à espreita para derramar sangue, ou seja, pessoas que fazem tramóias e planejam matar alguém, é uma coisa que acontecia. No versículo 3 fala também que são pessoas que aceitam suborno.
Os juízes, as autoridades exigem e os juízes pagam o suborno. E também no versículo 3 falam de poderosos que maquinam e fazem projetos para extorquir, e eles conseguem realizar aquilo que eles fazem. Então a reclamação e a percepção que Miqueias tem é de uma sociedade onde os seus líderes estão corrompidos e estão empenhados em causar sofrimento no povo. Irmãos, que nós estamos falando da cidade de Jerusalém, nós não estamos falando do Brasil. Isso aqui é Jerusalém. Jerusalém é a cidade criada, edificada no Monte Sião, que deveria ser o exemplo de justiça para que todos os povos olhassem para ela e vissem a justiça que procede de Deus. Mas, pelo contrário, a cidade se tornou um antro de ladrões, pessoas, como o próprio texto diz. Então, veja, ele consegue perceber isso. E essa é a primeira coisa que ele faz. Quando você está no meio do fogo cruzado, você precisa conhecer quem é o grupo que está sendo alvejado pelo o fogo que vem de Deus, e você tem que conhecer também a pessoa que está sendo o responsável, no caso Deus, em atirar. Há uma ocasião lá em Goiânia, onde eu fui pastor, uma vez, na casa de uns membros da igreja, os assaltantes entraram na casa, renderam, e os filhos eram grandalhões, uns marmanjos enormes, e lógico, entrou armado, rendeu os filhos da casa, e tinha a mãe também, e tinha uma senhora, uma avózinha, que já devia ter quase uns 90 anos. E os ladrões, obviamente, não preocuparam com a avózinha. Foram lá para os rapazões, fizeram eles andar de quatro, com a arma em cima da cabeça deles, até eles roubarem o que queria. Ninguém prestou atenção na vozinha. E a hora que os ladrões estavam caminhando, já tirando o carro da garagem, essa vozinha apareceu com uma espingarda. E era uma cartucheira, e ela abriu fogo contra os ladrões, quase matou os netos dela também. Mas, e aí os próprios netos, vó, mira essa arma para lá, vai matar a gente. Mas se você está realmente num fogo cruzado, você tem que conhecer que a pessoa que está ali preparada para atirar é alguém que sabe quem você é, porque do contrário você vai se tornar alvo daqueles que estão atirando. Então, quando eu leio aqui, eu vejo que Miqueias, ele sabe muito bem quem são as pessoas contra quem o Senhor irá castigar. Ele consegue se distanciar, ele consegue saber que o nosso Deus, conhecedor de todas as coisas, ele sabe que eu estou no meio de uma nação, de um povo ímpio, mas Deus conhece a minha integridade. Então a gente precisa saber disso. Então essa é a primeira coisa que ele faz. Ele consegue identificar quem são essas pessoas. A segunda coisa que Miqueias faz, posicionando aí no meio desse fogo cruzado, é que ele consegue identificar antecipadamente a origem e o momento do castigo. Vocês viram aí no versículo 7, olha só, versículo 7, capítulo 7, versículo 4, o profeta diz: é chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados, agora começará a confusão deles. O profeta Miqueias, ele sabe exatamente quando as coisas vão começar. E olha, irmãos, Miqueias viveu num período, ele diz que ele viveu no período do rei Jotão, Acais e Ezequias. E nessa linha histórica, esses três reis, é fácil você saber mais ou menos o que é que está acontecendo aqui. Eu queria chamar a sua atenção agora para ir comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 28. Eu queria que você lesse comigo aqui algumas palavras que podem lhes ajudar a ver qual é esse momento que o profeta Miqueias está se referindo. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 28, tem aí o relato desse rei chamado Acais. E aí você vai conseguir perceber o que exatamente Miqueias está falando quando ele fala desse perigo que é chegado
e de que começará agora a confusão. Capítulo 28 de 2 Crônicas diz: Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 16 anos em Jerusalém. E essa é a cidade onde Miqueias está falando. É dito que esse rei não fez o que era reto aos olhos do Senhor, pelo contrário, ao contrário de Davi, o seu pai. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Rimon e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. E também ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Agora veja só, a Bíblia diz: por isso, o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos sírios, os quais os derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Acais também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota, e num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000 pessoas, todos homens poderosos por terem abandonado o Senhor. Então, essa é a agonia que Miqueias se refere. É o dia em que essa calamidade chegará. E esse Acais, depois vocês leiam mais o texto, é alguém, irmãos, que fez o que era errado, e não só fez, mas ele continuou agindo de diversas formas. Mais adiante, por exemplo, veja aí comigo no versículo 16, nessa situação, é dito que o rei Acais, naquele tempo, ele mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Coisa que o profeta Isaías falou para ele não fazer, mas ele fez assim mesmo. Porque, de novo, os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levado alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram a cidade de Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e várias cidades. Versículo 19. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acais, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei da Síria até veio, olha só, é dito que o rei Tiglat-Pileser da Síria atendeu o pedido de Acais, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior. Esse é o homem, irmãos, contra quem Miqueias está falando. Esse é o homem, esse é o rei, que é parte dessa sociedade que Miqueias diz aqui, olha, é um grupo de pessoas que combinam fazer o mal. Esse Acais, depois vocês podem ler, eu não quero ler o texto inteiro porque ele é longo, mas vale a pena você chegar em casa e ver a história desse rei. Ele chegou ao ponto, irmãos, de entrar dentro do templo e ordenou que quebrasse todos os utensílios do templo. O candelabro, a arca da aliança, tudo que tinha lá dentro ele mandou quebrar. E ele encerrou as portas do templo e não queria que ninguém entrasse. Além disso, construiu santuário para outros deuses do lado de fora. Esse é o Acais. Esse é o homem que vivia nos dias de Miqueias. Portanto, não é difícil você saber que o mal está chegando, que a tragédia está para acontecer. E é por isso que o profeta diz aqui, no versículo 4, é chegado o dia anunciado. O dia em que vocês serão castigados e agora vai começar a confusão deles. É importante, irmãos, nós como povo de Deus sabemos também, em alguma medida, como Deus age. E olha, quem já viveu um pouco mais, quem já tem aí acima dos seus 50 anos, às vezes sabe mais dessas coisas, não é porque é mais inteligente, é porque já viu mais coisas acontecendo. E não é raro pessoas assim dizer, às vezes para nós, olha, eu sei aonde vai dar esse caminho que você está trilhando. Eu não sou adivinho e nem sou profeta. Eu só sei porque eu já vi acontecendo várias vezes. E não precisa ser uma pessoa inteligente para saber que essas
essas decisões que você tem tomado e esses caminhos que você tem trilhado irão te conduzir a um lugar que nem você quer e muito menos eu. Miqueias, então, ele sabe, ele consegue identificar essas coisas. Em terceiro e último lugar, como que Miqueias se posiciona no meio desse fogo cruzado? Ele sabe como se posicionar diante de um Deus pronto para executar o castigo. Ele sabe se posicionar. Como eu disse, vamos sair de frente da vozinha com a cartucheira. Vamos ficar preparados, porque ele sabe como se posicionar. E algo que ele mostra aqui, no versículo 7, olha só, no versículo 7 ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Essa é a decisão que ele toma, e é o que ele vai fazer, independente do que as pessoas fizerem. Eu não tenho nada a ver com Acais. Miqueias poderia dizer: eu já cansei de falar, ninguém me ouve. Bom, eu vou me posicionar agora em um local mais seguro, ou pelo menos me posicionar em uma condição que eu possa ter uma perspectiva correta do que vai acontecer. Primeira coisa que define o posicionamento do profeta em meio ao fogo cruzado é que ele precisa estar em um local ou em uma condição em que Deus lhe possa ouvir. Vocês viram aí, no versículo 7, ele fala diversas coisas que ele vai fazer, e no final ele diz: e se eu fizer isso, se eu olhar para o Senhor e esperar no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Olha, eu não sei quantos quem é mãe e é avó já sabe disso. Mas quando a gente tem que deixar um filho com alguém, a gente fala a seguinte frase: você pode dar uma olhada no meu filho enquanto eu vou fazer alguma coisa? Olhar filho alheio é uma coisa muito difícil. Quem é mãe, quem é pai, já sabe até profetizar o que vai acontecer. Porque nossos filhos, eles geralmente fazem e a gente antecipadamente nem espera acontecer. Dependendo do filho, quando o filho está muito quieto, pode ir atrás. Tem alguma coisa errada. Porque o filho não é sempre quieto assim. Então, olhar para e observar alguma coisa não é algo simples. E o que o profeta está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está mostrando que ele se posicionará, ele se colocará em uma condição onde Deus lhe possa ouvir. E é isso que ele quer. O que ele faz para isso? Primeiro, ele diz aí no versículo 7 que ele olhará, eu olharei para o Senhor. Essa é a primeira decisão que ele toma. E quando ele diz olhar para o Senhor, nós não devemos entender disso como se ele estivesse olhando como um cachorro que fica olhando para a gente quando a gente está comendo, né? Fica assim, vidrado, né? Não é isso. Olhar para o Senhor é você observar de maneira atenta aquilo que Deus está fazendo, o modo como Ele está fazendo. Às vezes no tumulto da batalha e no fogo cruzado no qual nós nos encontramos, é muito fácil, irmãos, perdermos o foco e começarmos a olhar para as pessoas caindo, as pessoas sendo alvejadas pelo fogo. Mas quando você olha, começa a observar com clareza, assim como a mãe que quando olha para o seu filho, ela está conversando com as pessoas, mas ela está de olho. O olho da mãe acompanha os filhos onde quer que eles entrem. E às vezes é difícil você perceber, menino quando entra na piscina e molha o cabelo, fica todos iguais, né? É difícil você saber quem é o seu filho, quem não é o seu filho, mas os pais conhecem. E quando o profeta diz que ele olhará para o Senhor, isso significa que ele irá, em primeiro lugar, olhar para Deus para observar a maneira como Ele está agindo. Observar o modo como Deus está, às vezes, escolhendo as pessoas contra as quais Ele irá abrir fogo. Olhar para o Senhor não é apenas observar o que está acontecendo, mas é olhar para a própria maneira como Deus age e ver. Às vezes nós precisamos
pensar mais sobre isso. Às vezes a gente observa pessoas novas sendo ceifadas com doenças assim que a gente imagina, puxa vida, eu não imaginava uma pessoa tão saudável, hoje vencida e venceu, perdeu uma batalha com câncer ou com alguma outra enfermidade. E olha só, eu tenho quase que o dobro da idade dele e estou aqui. Às vezes a gente vê pessoas ainda jovens perdendo a vida. Então a gente tem que começar a olhar, irmãos, para o modo como Deus age na história. Não apenas no nosso círculo imediato. E em um momento da batalha, como é a que vai acontecer aqui, é muito importante que Deus encontre a motivação correta no nosso olhar. Olhar para Deus não é simplesmente olhar para Ele dizendo, olha, eu não esperava isso de Ti, Senhor, não esperava. E Deus consegue ver, irmãos, no nosso olhar, a mensagem que nós comunicamos. Por exemplo, o nosso olhar poderia estar comunicando algo do seguinte: Senhor, eis aqui o teu servo, eu entendo e concordo com a necessidade do castigo que está acontecendo agora. Se for da tua vontade, poupe este teu servo que tem andado de maneira íntegra no meio desta geração corrupta. Mas, se eu tiver que morrer juntamente com eles, eu prefiro morrer, olhando para aquele que irá me receber na eternidade. Essa é uma mensagem que o nosso olhar pode comunicar para o Deus que está agindo. Esse tipo de mensagem Deus espera encontrar no nosso olhar. E não uma mensagem do tipo que nós lemos, por exemplo, no Salmo 73, que diz assim, olha só, no Salmo 73 o salmista, numa parte do Salmo diz, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e a cada manhã sou castigado. Não, irmãos, Deus não espera de você esse tipo de mensagem no seu olhar. Se você se propõe a olhar para o Senhor, lembre-se disso. Muitas pessoas olham para Deus no momento do fogo cruzado, mas nem todos comunicam uma mensagem de confiança no Deus para o qual eles olham. Só o fato de olhar para Deus não nos trará tantos benefícios. Precisamos olhar para Ele com a mensagem correta em nossos olhos. Como o profeta que era, Miqueias, sabia exatamente aquilo que Deus faria e as razões por que Deus faria e o momento quando Ele faria também. Assim sendo, ele não era esperado do profeta Miqueias, no seu olhar, falar algo do tipo, Senhor, eu esperaria essa mensagem de decepção no olhar de qualquer outra pessoa. E, no caso, o Senhor dizendo para Miqueias, né? Mas não de você, Miqueias. Você é uma pessoa que desfruta de uma intimidade comigo. Você sabe muito bem o motivo da minha frustração com este povo. Você não tem o direito de olhar para mim comunicando uma mensagem de frustração ou decepção. Irmãos, Deus consegue ver a tristeza nos nossos olhos. Deus consegue ver a dor. Mas Ele consegue ver também a ira. E consegue ver a decepção que às vezes as pessoas manifestam em relação àquilo que Ele faz. Pessoas que temem a Deus, pessoas que conhecem a Deus, não têm o direito de se decepcionar com Deus. Elas têm o direito de sofrer e de mostrar a angústia da alma, de mostrar a dor, mas não de decepcionar-se com Deus. Além de olhar, o profeta, em último lugar, ele diz que ele vai esperar. É dito aí, viu no versículo 7? Eu esperarei no Deus da minha salvação. Olha, coisa difícil e agoniante é esperar por uma coisa que não depende de você. E não depende do seu agir, mas depende de outra pessoa. Tem pessoas que não sabem esperar. E a respeito disso, há 3 coisas importantes que nós precisamos saber sobre o ato de esperar. Primeiro delas é que esperar é uma atitude de uma pessoa que já se convenceu de que não
fará com as suas próprias mãos. Se a pessoa não se convenceu disso, ela não espera. E tem gente que não consegue esperar, age com as suas próprias mãos, mesmo que não esteja em seu poder de tomar alguma decisão, ela age a si mesma. E veja, a decisão de não agir e esperar não significa que você simplesmente desistiu. Não, significa que você entende que o seu agir não pode acontecer naquele momento. Tem coisas que dependem de Deus, tem coisas que dependem de um milagre, mas se isso não acontece, o nosso agir não irá resolver. Eu me lembro que uma ocasião eu vi uma cena tão triste e decepcionante. Era um grupo musical muito famoso aí numa cidade e morreu um vocalista desse grupo, um grupo evangélico, isso nos anos 80. E o grupo era meio de natureza pentecostal e eles, não sei por que razão, alguém julgou que eles deveriam ali reunir e orar para ressuscitar a pessoa que havia falecido. Já que o Senhor, na história do Novo Testamento, havia ressuscitado algumas pessoas, por que não hoje? E aí eles reuniram, foram lá, e a pessoa que foi designada foi orar com a pessoa morta no caixão. Orou, e nada aconteceu, e ela levantou o véu, tirou as flores, levantou o corpo, abraçou e orou e chorou e fez tanta coisa, mas nada aconteceu. A gente tem que conhecer, irmãos, os nossos limites. Nós não duvidamos que Deus é poderoso, Ele é soberano, mas quando Ele decide não agir, não adianta nós às vezes tomarmos as rédeas, que isso não irá resolver. E aqui o profeta está dizendo isso. Ele vai esperar. E esperar não é uma coisa fácil. Segunda coisa que nós precisamos saber sobre o ato de esperar. Segundo, precisamos definir de maneira muito clara em nossa mente aquilo que estamos esperando. Esse é um outro problema, porque você pode estar esperando uma coisa que Deus nunca prometeu te dar. Então, você vai esperar a vida inteira. Não vai acontecer. E não é porque Deus não pode ou que Ele não quer, é que não é nada daquilo que Ele prometeu. Esperar que, por exemplo aqui, esperar que Deus voltasse atrás do castigo não era uma coisa razoável. Miqueias não precisava esperar aquilo. Ou esperar que o povo mudasse por completo a maneira de agir em relação a Deus também não era uma coisa razoável. Eles já vinham andando assim há séculos. Em lugar de fazer qualquer uma dessas coisas, o profeta decidiu esperar pela salvação que provém do Senhor. Então, a gente tem que saber o que exatamente esperar do Senhor. Naquela cena que eu mencionei para vocês, era esperado ver alguém orar ali e a pessoa ressuscitar? Eu não duvido, irmãos, eu não duvido do poder de Deus. Deus pode, se Ele quiser, ressuscitar qualquer um. Mas a história mostra, e ao longo da vida da história cristã, a gente vê que essas coisas aconteceram de maneira muito específica, em locais pontuais, e eu não esperaria isso de Deus. Eu não esperaria isso de Deus. Mesmo porque a morte, para aquele que é temente a Deus, é uma oportunidade para que aquela pessoa se encontre com Deus e viva eternamente numa vida plena. Em terceiro e último lugar, uma coisa importante sobre esperar é que nós precisamos saber com certeza se a pessoa de quem estamos esperando, ela pode nos dar aquilo que estamos esperando. Vocês viram aí no texto, é dito que ele esperarei no Deus da minha salvação. Sublinhe essa expressão aí, no. Na revista atualizada, eles usam também essa expressão no, mas eu creio que a partícula aqui em hebraico permite outras traduções, algo do tipo, esperarei pelo Deus da minha salvação, ou esperarei do Deus da minha salvação.
E considerando que ele já disse o que ele quer desse Deus, eu esperarei do Deus da minha salvação, é bem provável que o texto aqui possa ser lido como eu esperarei do Senhor, e não necessariamente esperarei no Senhor. E qual a diferença, reverendo? Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que você sabe exatamente de quem você está esperando algumas coisas. E o profeta, ao se posicionar ali, olhando para Deus, ele sabe que o Deus que ele teme é capaz de lhe dar aquilo que ele espera. Ele é capaz de ver a vida daquele profeta no meio de uma geração de pessoas corruptas. Ele consegue alvejar sem atingir as pessoas que não precisam. Será, reverendo? Irmãos, vocês se lembram de quando Deus enviou aquelas pestes no Egito? As pestes vinham até os sapos, que geralmente sapo anda perto de qualquer pessoa, mas a Bíblia diz que eles só iam nas casas dos egípcios. Eu não sei se os sapos tinham algum tipo de mecanismo de localização, mas não ia sapo na casa de povo hebreu. Quando mandavam também as outras pragas, as moscas e os insetos, eles não iam na casa do povo hebreu. Então Deus pode, quando Ele quer, Ele separa as pessoas que irão receber o seu castigo e as pessoas que não receberão. Isso você pode sim pedir a Deus. Senhor, eu entendo e eu percebo a tua justiça no modo como o Senhor está reagindo à pecaminosidade dessa geração, da cidade onde eu moro, às vezes até da minha família. Mas o que eu peço, Senhor, é livra-me daquilo que o Senhor, de maneira justa, está fazendo diante deste povo. O Senhor faz isso, essa é uma coisa que Ele pode fazer. E Ele já fez várias vezes. Uma ocasião, Abraão, conversando com Deus, Deus estava para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus perguntou para Abraão: eu estou indo aqui, a minha próxima parada é na cidade de Sodoma e Gomorra. Eu estou indo para lá para destruir toda aquela cidade. E Abraão, porque sabia que tinha um sobrinho dele lá, perguntou: mas Senhor, o Senhor destruiria os justos juntamente com os ímpios? Se tivesse ali 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? E o Senhor disse: não, se tiver 50 eu não vou destruir. E aí, os irmãos conhecem a história, isso está narrado em Gênesis capítulo 18 e 19. Abraão duvidou de que talvez tivesse 50, ele diminuiu para 40, depois foi diminuindo para até chegar em 10. E ele disse: Senhor, se tivesse 10 pessoas na cidade justa, o Senhor destruiria aquela cidade? E Deus diz: Abraão, se tiver 10 pessoas justas ali, eu não destruo a cidade. E o fato é que o Senhor foi e destruiu. Isso significa que não tinha então 10 pessoas. Não tinha 10 pessoas. Isso mostra, irmãos, que por causa de 10 pessoas, Deus ainda seria capaz de tolerar toda a iniquidade daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus atento às nossas necessidades, às nossas aflições, e Ele consegue fazer a distinção. É importante que você mostre isso para os seus parentes, para seus filhos. Pastor, e quando aqueles que são tementes a Deus sofrem e padecem e não têm aquilo que eles buscam? De novo, irmãos, é o que o próprio Miqueias diz. Quando ele lamenta: ai de mim, ele está dizendo de maneira clara: Senhor, eu estou pronto. Eu sei que eu não sou esse tipo de gente que eu acabei de descrever, mas eu sei que eu posso sim morrer no meio daqueles que estão sendo castigados. O teu filho Jesus foi morto sem ter nenhum pecado. Ele sim não merecia morrer. Então, se eu precisar morrer junto com esse grupo de pessoas, que assim seja, mas eu quero morrer olhando para aquele que irá me receber do outro lado da eternidade. Conclusão. O que é que nós podemos concluir disso para a nossa vida hoje? Para muitas pessoas, irmãos,
Esperar não é algo que traz paz, como eu já disse. O que nos traz paz é fazer alguma coisa em relação ao problema, ou ver alguma coisa sendo feita. Esperar só aumenta a angústia. Todavia, quando o assunto é o que Deus está fazendo em nosso meio, ou em nossa geração, fitar os olhos em Deus e observar atentamente o seu agir, é a decisão mais sábia que podemos tomar. E olha só, o agir de Deus, castigando a corrupção moral do seu povo, raramente precisa da nossa ajuda. Então, você não tem que fazer nada, você não tem que agir, você tem que assistir o agir de Deus. E o que é que Ele precisa de nós? O que é que Ele precisa de nós quando Ele está agindo? Ele precisa da nossa atenção naquilo que Ele está fazendo e da nossa confiança nele, de que o que Ele está fazendo é o que tem que ser feito e está sendo feito da melhor maneira de se fazer. É isso que Ele espera de nós. E não de que fiquemos decepcionados com aquilo que Ele faz ou não faz. Mas é isso que Ele espera de nós. A nossa atenção naquilo que Ele está fazendo. E a nossa confiança de que o que Ele está fazendo está sendo feito da melhor maneira. Não é da melhor maneira possível, não. Porque Deus, Ele faz o possível e o impossível. Então, o que está sendo feito é da melhor maneira que deve ser feita. Você consegue fazer isso? Se não consegue ainda, aprenda hoje com o profeta Miqueias o exemplo de alguém que resolveu esperar no Senhor, mas observando o que Ele faz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós não entendemos, ó Pai, tudo o que o Senhor faz. E isso é natural, porque o Senhor é soberano, os teus pensamentos são muito maiores e estão muito além daquilo que somos capazes de entender. Mas o Senhor espera de nós sempre a confiança, a certeza de que aquilo que está sendo feito da maneira melhor que pode ser feito. Porque Tu és um Deus soberano, o Senhor pode todas as coisas. E isso nos faz pensar por que o Senhor não tem agido em alguma situação. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que aprendam a sabedoria de observar atentamente o Teu agir. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar nota dessas coisas, a guardar no nosso coração o modo como o Senhor age ao longo da história. As pessoas que o Senhor levou, as pessoas que o Senhor deixou, o modo como o Senhor amparou, o modo como às vezes o Senhor desamparou. Tudo isso, ó Deus, precisa ficar registrado em nosso coração. Porque isso é parte, ó Deus, dos Teus juízos. E isso revela, ó Deus, quem Tu és. Ajuda-nos, portanto, à semelhança do profeta Miqueias, tomarmos a decisão de olhar para Ti, observar o que Tu fazes e esperar de Ti aquilo que de fato o Senhor prometeu. E em fazendo isso, ó Deus, ajuda-nos a estimular outras pessoas ao nosso redor, que dependem de nós espiritualmente, a fazer o mesmo. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.